Olá, eu sou o Khaled Salama e este é o Ideia Pod. Neste episódio eu converso com a CEO da AJC Consultoria Empresarial, Adriele Casagrande. Tudo bom, Adriele? Oi, Khaled, tudo bom? Sim, e você? Nossa, tudo certo, um grande prazer te receber aqui. É uma profissional jovem com uma ascensão meio meteórica e eu quero que os ouvintes conheçam a tua história e também possam se inspirar nela, né? Então, Adriele, para a gente começar, eu queria ouvir um pouco da tua trajetória, não só profissional, mas acadêmica também, até partir para empreendedorismo. Tá, perfeito. Então vamos começar do começo, né? Eu vim de uma família de empreendedores, então isso sempre esteve muito forte na minha rotina, sempre vi meus pais empreendendo, meus avós empreendendo, então eu sempre gostei muito desse meio. Meus pais empreendem há mais de 30 anos na área têxtil, eles tinham uma loja, depois uma facção de costura, então até hoje eu trabalho com eles. E então, né, por estar sempre no meio, sempre gostei muito disso. Com 13 anos, bem novinha, eu comecei a trabalhar lá na empresa, comecei a trabalhar no setor operacional, na função que a gente chama de serviços gerais, que é o tal Severino Quebra-Galho, que faz um pouco de tudo. E com 15 anos, eu estava no segundo ano do ensino médio, e a minha irmã casou, minha irmã mais velha casou, e ela saiu da empresa, se formou em uma outra área, enfim, e eu tive que assumir o escritório, né, a parte administrativa, ao lado do meu pai. Minha mãe sempre trabalhou mais no setor da produção e controle de qualidade. Então, eu assumi com 15 anos, bem nova, assim, foi um susto na época, e eu tava ali, metade do ensino médio, e decidi, quando estava no terceirão, ali com 16 anos, porque eu também comecei a escola mais cedo, e então, com 16 anos, eu já estava no terceiro ano do ensino médio. E eu decidi prestar vestibular para nutrição. E passei. Daí, fui me matricular na Unesc, né, para nutrição. Aí, no caminho, eu pensei, meu Deus, eu tô maluca, né, não tem nada a ver comigo. Totalmente diferente do meu dia a dia. Não, assim, não tem nada a ver comigo. E daí, lá, literalmente, né, eu na Unesc mesmo, eu decidi mudar para administração, daí entrei pelo histórico escolar, cursei administração de empresas, me formei em 2020, bem o ano da pandemia, então meu último ano de graduação foi todo online. Claro, foi muito ruim, né, aquele período pandêmico, mas também foi positivo porque eu aprendi a estudar de forma online, que eu ainda não tinha disciplina suficiente para isso. Então, me formei em administração de empresas com 20 anos, aí depois comecei uma pós-graduação em liderança, com foco em gestão e resultados. Sempre gostei muito também da questão de liderar, embora muito nova. E daí depois terminei ali a pós-graduação e comecei o mestrado. Aí fiz mestrado em desenvolvimento socioeconômico, me formei também esse ano, em março desse ano, no mestrado. E como eu não gosto de parar, iniciei uma outra pós-graduação, em neurociências e comportamento. E quem sabe um dia, por que não fazer um doutorado, né? Doutorado em gestão, em negócios, eu acho que um pouco mais pra frente, com certeza, eu farei. E a JC, então, ela nasceu, né? Continuo trabalhando na empresa dos meus pais, sou gerente financeira lá. A JC nasceu há 2 anos, mas, assim, faz cerca de 1 ano que eu tô focando muito em cima. Porque antes eu tava meio enrolada com mestrado e tal, então faz cerca de 1 ano, né, que eu tô me dedicando bastante. E ela é uma empresa de consultoria empresarial e ela nasceu com o intuito realmente de eu atingir o meu propósito, né? Claro, lá na empresa a gente trabalha, lida com pessoas, ajuda pessoas também. Só que eu queria algo onde eu estivesse mais à frente, lidando diretamente com essas pessoas, essas empreendedoras, empreendedores, líderes também, gestores, né? Então, ela nasceu disso, né? Da vontade realmente de deixar um legado. Não sei se eu estou sendo ambiciosa, mas é isso. Mas é legal porque se a gente pensar aquela função do faz tudo que tu assumiu quando tu era mais novinha ainda do que tu é hoje, né? Ela te deu uma bagagem, né? Ou seja, ela criou ali o alicerce necessário para que você pudesse ter maturidade suficiente para assumir a parte administrativa bem cedo, assim, na tua vida profissional, né? E a partir daí galgar essas outras etapas. Então, a impressão que eu tenho olhando de fora, Adriele, é que tu precisava contar isso para mais pessoas por meio da consultoria, né? Ou seja, exato. usar a tua história, o teu histórico para mostrar para as outras pessoas quais caminhos elas podem adotar para ter o sucesso que tu teve, né? É isso? É isso, eu acho que é bem
isso, assim. E realmente, iniciar no operacional me fez ter uma visão muito sistêmica, né? Uma visão do todo. E entender realmente todo o processo produtivo, aprender a lidar com pessoas, que é difícil, né? É uma dificuldade de muitas pessoas. É uma dificuldade minha ainda, mas por ter iniciado muito jovem, eu acredito que eu tive muita sorte por isso, né? Por ter pais empreendedores que me deram oportunidade e eles também sempre me deram muita carta branca. Então, eu acho que isso me fez crescer muito. Então, hoje eu tô com 24 anos, faz 11 anos que eu trabalho com eles, quase aposentada já. E, assim, eu considero que eu sou muito madura para minha idade por ter essa trajetória toda. E aproveitando essa questão da maturidade, né? Como que tu entende que os jovens hoje podem equilibrar a questão da juventude com o mundo dos negócios? Ou seja, ao mesmo tempo, enfim, fazer as coisas da idade, né? Mas ao mesmo tempo ter aí uma concentração no sucesso, no futuro e no mercado. Então, eu sempre fui uma jovem bem atípica, né? Assim, acho que eu nunca fui bem jovem, né? Só de idade, mas acho que minha mente sempre foi muito velha. Então, eu nunca gostei, por exemplo, de balada, de festa, de show, de beber, enfim, eu não gosto. Não julgo quem gosta, né? Pelo amor de Deus, mas realmente sou uma jovem atípica, né? Quem me conhece sabe que o que eu tô falando realmente é verdade. Mas, assim, essa questão do equilíbrio... até estava conversando com uma amiga sobre isso, e eu não acredito em um equilíbrio pleno. Eu acredito que em alguns momentos da vida a gente vai ter que viver em um certo desequilíbrio, porque é momento de plantar. Então eu sempre tive essa visão muito clara. Claro, sempre tive amigas, né? Convivi com elas, enfim, a gente saiu, às vezes para comer alguma coisa, que é o meu tipo de rolê que eu gosto, de sair para comer. Mas eu sempre acreditei, assim, que se eu quero ter mais do que eu tenho hoje, eu preciso viver em certos momentos de desequilíbrio. Um desequilíbrio planejado e momentâneo. Então, hoje eu entendo muito que eu estou plantando a JC e que estou trabalhando muito mais horas do que deveria, assim como muitas pessoas que empreendem fazem isso também, porque eu sei onde eu quero chegar. Então, eu acredito que em determinados momentos da vida a gente tem que fazer essa concessão, né? Essa autorização na tua mente. Eu sei que eu vou viver esse desequilíbrio, isso não significa negligenciar a saúde, negligenciar exercício físico, eu continuo fazendo, mas eu sei que eu preciso trabalhar um pouco mais do que eu deveria. Então, às vezes eu acordo 5 horas da manhã, vou pra academia, pego as 7 horas na empresa e toco até 10 horas, 11 horas da noite. É correto? Não. Mas eu entendi que pelo menos nos próximos 2 anos eu vou ter que meio que viver nesse desequilíbrio, porque isso faz todo sentido com o meu propósito. E aproveitar também o teu momento de juventude, um gás maior também para poder justamente, ganhar, galgar terreno aí, né? Isso, porque assim, ó, eu sou bem nova, então eu tenho gás realmente como você falou, né? Tenho pique, enfim, ainda a mente tá bem ativa. E eu sei que em um determinado momento eu vou me casar, vou ter filhos e eu vou precisar desacelerar um pouco. Então, pra mim faz muito sentido acelerar agora, pra, sei lá, com 30 anos eu conseguir desacelerar. E ainda vou desacelerar muito jovem. Claro. Né, se eu desacelerar com 30 anos. Com certeza, até porque, como eu falei, né, teve uma ascensão meteórica, então continua ali na toada do foguete para depois daí, tendo atingido os resultados que deseja, conseguir esse equilíbrio, né, mencionado, né? E me fala um pouco mais sobre a JC, Adriele. Quais são os serviços que vocês prestam? Quem que pode ser cliente de vocês? Me dá mais detalhes sobre esse trabalho, por favor. Perfeito. Então, como eu falei, né, a JC ela nasceu com o intuito de eu cumprir um propósito, deixar um legado, talvez, também. E a gente presta serviços em 4 frentes. Eu falo a gente porque eu trabalho basicamente sozinha, né? Mas eu tenho meu namorado que me ajuda muito, os meus pais também que me dão muitas ideias. Mas eu também tenho profissionais parceiros, né? Não são meus funcionários, por exemplo, mas... precisa ir fazer um atendimento que não é da minha área de especialidade. Então, eu já sei a pessoa que eu vou recomendar para ir, que vai em nome da JC, mas que não é necessariamente meu funcionário, né? Então, por isso que eu falo a gente. Mas, então, 4 frentes de serviço, né? Mentoria, consultoria, treinamentos e palestras. Treinamentos e palestras mais voltados para a equipe em si, né? Eu vou treinar uma equipe de líderes, vou fazer um treinamento sobre cultura organizacional, fazer um treinamento sobre clima organizacional, enfim. Palestras de variados temas. Quero falar um pouquinho para os meus colaboradores sobre gestão financeira pessoal.
Também fazemos. Então, treinamentos e palestras mais voltados realmente para a equipe, né? E para os líderes, enfim. E consultorias e mentorias, daí mais diretamente com o gestor. Tenho atuado muito com mentorias para empreendedoras, microempreendedoras. Abri já 2 turmas e atendo várias de forma individual. Enfim, depois da mentoria, elas querem continuar em uma consultoria e a gente continua. Então, assim, eu gosto muito de trabalhar com mulheres e mulheres que são microempreendedoras, porque realmente, numa empresa um pouco maior, enfim, muitos departamentos, né? Me equivoquei. Mas é um pouco mais difícil tu ver a mudança, demora um pouco mais. E quando você trabalha com microempreendedoras, por exemplo, é ela. Então, os resultados são muito rápidos, né? Então, assim, trabalho desde microempreendedoras, mulheres que estão iniciando, que querem empreender e às vezes nem sabem do que querem empreender. Mulheres que já empreendem, que querem organizar os seus negócios. Negócios que já estão estruturados. Então, desde a microempreendedora que está lá nascendo, até a grande empresa, né? Como consultoria, como mentoria. E também, principalmente, eu tenho entrado nas maiores empresas com treinamentos e palestras. Mentoria e consultoria, né? Um pouco nas menores, assim. Mas atendemos no geral. Tanto microempresas, empresas de maior porte também. E tu sabe que essa questão de microempreendedor é incrível, que assim, como o pessoal precisa de apoio e às vezes não se toca, né? No episódio anterior a gente estava falando sobre a questão de vendas, né? E a gente mencionou que às vezes a pessoa vai lá, vou empreender, ela tem um produto que é incrível, maravilhoso, um atendimento que é excelente, ela produz um conceito, uma marca, e esquece, por exemplo, de prospectar, e aí esquece de dar atenção para as vendas. E às vezes não se toca daquilo e 1, 2, 3 meses depois, mas ninguém compra de mim, ninguém compra do meu negócio, né? E falta às vezes, né, Adriele, na minha avaliação, esse entendimento um pouco mais amplo. Então, por mais micro que tu seja, ainda tem que prospectar, ainda tem que cuidar da venda, ainda tem que entender que a venda é a alma do negócio também, né? Então, me conta um pouco como é que foi, assim, os cases dos atendimentos que tu fez e qual conclusão a que o pessoal chegou e principalmente essas empreendedoras que seguiram contigo depois da primeira abordagem. Então, assim, né? Já tive, como eu falei, 2 turmas e alguns atendimentos individuais. E nós pegamos pessoas em diferentes níveis de maturidade do negócio em si, né? Pessoas que realmente estão no começo, pessoas que estão mais ou menos no meio, digamos assim. E eu tive 2 casos bem interessantes de mulheres, né, empreendedoras que estavam assim nesse meio do caminho, mas que em determinado momento não conseguiam ir mais, né, além do que até então tinham ido. E, enfim, realmente o que falta é essa atenção um pouquinho mais direcionada para vendas, porque eu falo para elas, produto e serviço bom não se vende sozinho, embora exista essa frase, né? Até fiz um post no meu Instagram sobre isso, não se vende sozinho, tem que aprender a vender, e a venda é o coração do negócio, né? Eu sempre falo, pode ter o setor financeiro mais bem estruturado, enfim, tudo lindo e maravilhoso, se eu tenho uma equipe, a equipe mais maravilhosa, né, mais bem treinada, só que se eu não tiver um processo comercial forte, se eu realmente não souber vender, não vai entrar dinheiro para eu gerenciar no meu setor financeiro que é totalmente bem organizado. Então, eu sempre falo, né, são 2 coisas que tem que ter muita atenção. A questão das vendas, então ela é o coração, né, ela que traz o dinheiro, e a questão financeira. Mas se a gente for falar assim numa ordem, o que é mais importante? Vendas é mais importante, porque eu só vou ter dinheiro para gerenciar quando eu vender, né? Exato, e depois daí, quando tiver esse processo estruturado, também cuidar da questão do fluxo de caixa, né, Adriele? Sim, com certeza. Às vezes as empresas pecam muito nisso, principalmente no cenário brasileiro hoje, que o normal no Brasil é ter alguma crise rolando, né? É importante também cuidar dessa fase da saúde financeira e saúde da sustentabilidade do negócio, né, Adriane? Assim, o que eu sempre falo nas mentorias, sempre falo para quem eu atendo, né? Não pode existir dono rico de empresa pobre. Aí as pessoas me olham assim, mas eu falo, né? Como que tu vai tirar um prolabore deste tamanho, neste momento do teu negócio? Não tem lógica, não tem como, não existe como, né?
Se tu quer ascender o teu estilo de vida muito rápido, o teu negócio não vai ter sustentabilidade, porque tu mesmo é o ladrão do teu negócio, né? Tu vai tirando, e teu negócio não consegue crescer. Então, a gente faz desde esse processo também de definição. Muitas nem têm Prolabore, né? E elas falam assim, eu não tiro nada pra mim. E daí tu vai dar uma desolhada, né? Mais profundamente, daí tu vê que realmente o não tira nada, na verdade tira muita coisa. É só porque não contabiliza. A pessoa não considera aquilo um Prolabore, vamos dizer Exato. assim, mas tem a saída no fluxo, né? Tem a saída no fluxo e às vezes muito mais do que deveria ser um Prolabore. Então, essa parte também eu faço, mas principalmente eu conscientizo. Então, o primeiro tema da mentoria é mentalidade, porque eu penso muito assim, não adianta tu aprender muito, eu sou um profissional, um biomédico que trabalha na área estética, por exemplo, e eu sou muito bom tecnicamente, fiz muitos cursos, enfim, só que eu não entendo nada de gestão, porque eu me formei biomédico. Então, assim, não adianta eu fazer também só curso da minha área de atuação e não me preocupar em aprender sobre gestão e, principalmente, não me preocupar em aprender sobre mentalidade. Porque não existe empreendedor que prospere tendo uma mentalidade fixa, né? Tem que ter uma mentalidade de crescimento, tem que estar plenamente consciente de que pensamento gera sentimento, sentimento gera ação e ação gera resultado. Então, tudo começa na tua mente. Se tu não for resiliente, se tu não for proativo, se tu não tiver essa mentalidade positiva, não vai pra frente, não prospera. Uma das frases mais chocantes que eu ouvi na minha vida foi quando eu estava dando algumas sugestões para um empreendedor, mas também tem que aprender, porque foram sugestões não solicitadas, mas vamos lá, né? Mas uma das frases mais chocantes que eu ouvi na minha vida foi profissionalização é coisa de empresa grande. E aí o que tu vai seguir nessa explicação? Para alguém que pensa assim, né? Não adianta, né? Então, se tu não profissionalizar desde pequeno, talvez o teu crescimento não seja possível, né, Adriele? Então, realmente é de fundamental importância que os empreendedores, quando estão iniciando, vão em busca de ajuda para poder realmente adotar o processo de profissionalização e o posterior crescimento, né? Mas eu queria te ouvir um pouquinho, Adriele, sobre a questão do empreendedorismo feminino. A gente trabalhar um pouco mais esse aspecto, esse tema, né? Qual que é a importância, na tua avaliação, de fomentar o empreendedorismo feminino, uma vez que tu já nos informou que tu trabalha bastante com empreendedoras mulheres? Então, eu sou uma grande fã do empreendedorismo feminino. Participo de 2 núcleos de mulheres empreendedoras, né? Que são como se fossem braços das associações empresariais. Então, eu participo do núcleo da Mulher Empreendedora de Morro da Fumaça, que é a cidade onde eu resido, e de Cocal do Sul, que é uma cidade bem próxima onde eu resido. Então, eu participo dos 2 núcleos. Então, eu sou uma grande fã, acho maravilhoso. Sempre achei que juntas a gente vai muito mais longe, né? E gosto muito de trabalhar com a mulher, porque primeiro mulher se conecta muito melhor com mulher. Eu tenho percebido isso, né? A gente se aproxima, enfim, o pensamento de mulher empreendedora é meio parecido. Então, eu gosto muito. E eu acredito que a mulher entende a dor da outra mulher. Então, assim, participando dos núcleos que eu vi muito isso, atendendo mulheres, eu vi muito isso. Porque entra uma série de outras questões que talvez para os homens não entre, né? Aqui a gente não tá numa discussão de isso ou aquilo. Não é nem isso, longe de mim. Mas, assim, gosto muito de atender por causa disso. Porque realmente eu sou fã. Eu acho que mulher tem uma mentalidade muito pra frente. E não que homem não tenha. Mas, assim, trabalhar com elas tem sido, pra mim, muito mais fácil. E gratificante, provavelmente, né? Assim, realmente ver mulheres prosperando, eu acho muito lindo. Eu acho que quem esteve atrás de nós, né, nossas antepassadas, tiveram que lutar muito pra gente ter oportunidades que as mulheres antes não tinham, né? Então, acho muito gratificante ver mulheres como CEO de empresas, como gestoras, enfim, como microempreendedoras de sucesso. Realmente estando à frente, eu acho muito legal. E aproveitar e recomendar para a nossa audiência 2 livros, né, nessa área, da Carly Fiorina, ex-presidente da HP, e da Sheryl Sandberg, que é ex-diretora de operações da Meta, né? São livros que eu adoro, assim, e que eu recomendo muito, né? O da Carly Fiorina, se não me engano, é Decisões Difíceis, e o da Sheryl Sandberg é Faça Acontecer. É maravilhoso, são maravilhosos os livros, e
E eu recomendo isso porque eu também sou um entusiasta do empreendedorismo feminino e da participação cada vez maior das mulheres no mundo dos negócios. Por isso que é uma satisfação imensa te receber e ouvir um pouquinho de ti. Adriele, para a gente encerrar, eu queria ouvir de ti a questão de como que as pessoas podem te contratar, onde que as pessoas te acham na internet. Fala um pouquinho mais aí. Então, tem o meu Instagram, né? Tenho 2 Instagram. Um do negócio e um meu pessoal, mas acaba que eu publico bastante ali também. Que é Adriele_Casagrande e a JC_consultoria. Mas me seguindo em um vai acompanhar o outro, porque eu faço bastante posts colaborativos também. Então, basicamente, lá tem o meu contato, tem o meu WhatsApp, fica bem fácil para entrar em contato, né? Mulheres empreendedoras, enfim, que querem crescer, que querem estruturar os seus negócios, não deixem para o ano que vem, né? Eu ouço bastante, o ano já está acabando, né? Mas não tem nada a ver, né? Se a gente se organizar agora, já começa janeiro redondinho. E eu acho isso muito positivo. Estou atendendo muitas mulheres. Eu não abri mais turmas de mentoria esse ano, né? A última foi faz um mês, mais ou menos. E agora eu tô atendendo só individual. Então, eu tô atendendo 3 agora individual. Parece pouco, mas na minha rotina é muito, porque eu trabalho 9 horas na empresa. Então, eu tenho que sempre fazer, assim, um ajuste, quase como um quebra-cabeça na minha agenda para dar conta, né, de atender. E tenho atendido também processos de precificação para quem quer estruturar a parte mais financeira, a parte de custos. Tenho atendido bastante também. E treinamentos eu já tô jogando tudo para janeiro. Eu disse, não tem como eu abraçar mais nada esse ano. Então, já tô com bastante treinamentos em empresas agendados para janeiro. Muito legal, muito legal. Muito obrigado pela tua presença. Eu acho que foi um bate-papo incrível e vai contribuir muito com os nossos ouvintes aí. E este foi mais um episódio do Ideia Pod, que nesta oportunidade recebeu a CEO da AJC Consultoria Empresarial, Adriele Casagrande. Grande abraço.